O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Melry, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele agora. E ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta por que ele não está aqui com ela. E ela responde que o namorado dela está trabalhando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que é melhor não. Ele então se despede, aperta a mão dela e vai em direção à sua Lamborghini. E na hora que ela vê que o cara está de Lamborghini, ela não resiste e vai na mesma hora atrás dele. Ela então fala que aprecia o que está acontecendo. O Naya fala que não entendeu e pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que se ele quiser chamar ela para eles saírem para beber, que ela ia aceitar. Mas o Naya questiona dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que estava apenas jogando com ele e que não tem namorado. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma. E ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele, ainda mais que não quis passar o seu telefone. Em seguida, ela responde que isso não é um problema e dessa vez ele passa o telefone para ela anotar o seu número sem nenhuma dificuldade. E essa é uma mágica de quem tem uma Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. Ele então pergunta por que ela estava mudando de ideia, e ela fala que viu que ele tem muito potencial. Ele então pergunta se ela está jogando com ele ainda, e ela fala que não, que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o Naya chama ela para entrar na sua Lamborghini, e ela não perde tempo e entra com ele na sua máquina. Porém, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance e disse que tinha namorado. E ela fala que achou que no início ele não tinha nenhum potencial. O YouTube então fala que ela foi muito desleal com ele e que ela é uma garimpeira de ouro e mostrou ser uma interesseira. Ele fala para ela descer do carro porque ele não viu nenhum potencial nela e não sai com mulher interesseira. Ela desce do carro achando ruim e falando que ele está perdendo, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele começa mexendo no lixo e pergunta a essa garota se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que não tem dinheiro com ela agora. Ela fala que o cachorro dele é muito bonito e pergunta qual o nome dele. O Nate fala que o nome dele é Rocco. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela fala para ele que se chama Grace. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Bahia. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. Ele responde que ele veio para cá para ser um ator, mas que não deu muito certo e ele acabou vindo parar nas ruas. Em seguida, o Nate fala que ele e seu cachorro estão há 3 dias sem comer nada. Ela fala que está indo no Starbucks e pergunta se ele quer alguma coisa de lá. Ele responde que gostaria de um frasco de água e quem sabe uns sanduíches, e pergunta se teria como. Ela fala que sim, que vai trazer tudo para ele e que vai ajudar com o que ela puder. O Nate agradece ela. Em seguida, ela fala para ele esperar que ela vai trazer para ele os lanches. Na sequência, ela volta com 2 frascos de água e 2 sanduíches para ele e o seu cachorro.
Ele agradece tudo que ela fez e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ele fala que sua ex-esposa terminou com ele e ficou com todo o seu dinheiro, e que ele veio pra cá e acabou se dando mal, e agora ele está na pior. Graças a ela, ele está tendo um dia excelente. Em seguida, ela passa para ele um envelope com $3.500 e fala que é para ajudar ele a se recuperar. Nessa hora, o Nate agradece ela pelo dinheiro e dá um abraço nela e fala que ela é muito especial e generosa. Mas em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela porque ela foi muito legal com ele. Então ele passa para ela o envelope que ele estava segurando com o dinheiro e fala que não precisa do dinheiro e agradece ela pela boa vontade. Na sequência, ele fala que é um youtuber famoso e mostra a câmera para ela que está gravando e fala que é um teste social. E mostra para ela seu carro e eles entram no carro dele. Dentro do carro, ele explica tudo para ela e fala que foi um prazer conhecê-la. Então eles conversam algumas coisas e ela fala que tem que ir embora, e o Nate agradece e fala que ela é uma ótima pessoa. E temos uma garota que foi muito gentil e passou no teste do Nate. O vídeo começa com Joel elogiando o cabelo rosa da garota. Ele pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o elogio de Joel e fala que se chama Ashley. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela. Além disso, ele fala que ela é muito alta e pergunta se ela pratica algum esporte. A mulher fala para Joel que joga softball. Na sequência, Joel pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado. E a garota responde que sim, que ela tem namorado. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos. E a mulher responde que já faz mais de 2 anos. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde que não passa telefone para estranhos. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e a garota fala que é melhor não. Joel fala para ela que só está tentando conhecer pessoas novas e gostou muito da beleza dela e queria fazer amizade com ela. Mas ela responde que já disse que é comprometida. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela fala que não o conhece e está indo embora porque está com pressa. Joel se despede e vai em direção à sua Lamborghini. A mulher que havia o rejeitado agora volta perguntando qual é mesmo o nome dele. Joel então questiona por que ela esqueceu seu nome. E ela dá uma desculpinha esfarrapada e pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim, que é um dos seus vários carros de luxo. O YouTuber questiona e pergunta por que agora ela quer passar o seu número. Ela responde para eles se conhecerem melhor. Joel pergunta sobre o namorado dela e ela diz que não tem namorado. Mas ele diz que ela tinha dito que tinha namorado. Ela fala que disse aquilo porque não estava interessada. Joel pergunta se agora ela quer ficar com ele. E ela fala que eles podem sair para dar uma volta e se conhecer melhor. Em seguida, Joel fala que até queria sair com ela, mas que só tem um probleminha. A garota pergunta qual é. Ele fala pra ela que ele não sai com mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele entra dentro do carro e fala pra ela ter um bom dia e sai acelerando sua Lamborghini. E a garota acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta.
ele fala que se chama Nair. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Nair fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então, ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Nair fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Nair confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo.
Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o youtuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal.